Olá pessoal, eu sou Luiz Elias e você está no canal Diálogos com a Terapia Floral. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos na Fazenda Santa Maria, no interior de São Paulo. E eu estou aqui rodeada por alguns lagos, algumas nascentes, e eu queria falar para vocês, à medida que a gente vai caminhando aqui nesse santuário, nesse lugar maravilhoso, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o elemento água. O elemento água é o elemento da vida. Se nós formos pensar nas proporções da natureza, nós vamos encontrar na Terra aproximadamente 70% desse elemento. Nós vamos encontrar no nosso corpo humano aproximadamente 70% desse elemento. Então, por mais que a gente não entenda a razão disso, a gente, no mínimo, tem que entender, aceitar também a importância desse elemento. Então, o planeta Terra, obviamente, deveria se chamar planeta Água, né? Isso já foi dito, já foi cantado, já foi poetizado tantas vezes. Então, e a água? Ela é tão importante. Quando a gente pensa na terapia floral, o único floral que não foi de flor e que foi trazido pelo Dr. Bach foi o Rock Water. Nós já falamos sobre ele. E por que será que o Dr. Bach, para quebrar esse paradigma, de forma consciente ou inconsciente, a gente não sabe, mas ele trouxe justamente a essência água, quebrando aquele conceito de que essências florais só podem ser feitas de florais. E água, né? Água. A água é tão importante e para a nossa vida, para o nosso planeta. Mas quando a gente pensa na água, no elemento água, e a gente olha para ela, a gente sente uma coisa diferente se movendo dentro da gente. Uma tranquilidade quando a gente observa essa água assim, num lago, numa lagoa. E a gente observa também isso no mar, quando o mar está tranquilo, mas quando o vento vem e movimenta, ou mesmo quando a lua muda e movimenta essa água, a gente vê um outro estado, um estado de agitação. Então, a água é um elemento muito versátil. A água, ela pode estar em calmaria, como a gente, mas ela pode estar em movimento, agitado. Lembrando, um estado nosso de agitação, de irritabilidade. E assim também a gente pode fazer uma relação com os diversos estados que a água consegue se apresentar. Estado líquido, sólido, gasoso. E interessante que esse elemento, ele não deixa de ser água porque ele muda de estado. Isso é interessante.
Isso é mágico. Então isso mostra uma grande flexibilidade. Então é um elemento que trabalha esse movimento, essa flexibilidade, esse potencial de fluidez, esse potencial de estar em vários estados. E isso mostra um conceito que o budismo trabalha muito, que é de impermanência. E a gente vive a impermanência 24 horas no nosso dia a dia. A gente observa as transformações do nosso estado de humor, do nosso estado físico mesmo, durante o dia, durante as fases da lua, nos diferentes estados de movimentos que a Terra nos traz, gerando as estações, gerando noite e dia. E aqui eu quero mostrar para vocês esse lugar tão lindo de queda d'água. E quando a gente ouve esse barulho de água, e acompanha essa fluidez, a gente pensa nos rios que vão em todo o seu percurso se formando, recebendo afluentes, recebendo volumes de água que vêm trazendo informações de lugares tão diferentes, até que esse rio possa desaguar no mar. E aí a gente pensa na nossa vida. Cada dia que passa, a gente vai recebendo informações daquele dia. Informações das pessoas que estiveram com a gente, informações dos locais que a gente visitou, as coisas que a gente realizou, do nosso trabalho, da nossa rotina. E nem sempre a gente tem dentro da gente a fluidez, o jogo de cintura, a flexibilidade para poder, de forma sábia, agir de acordo com aquilo que o momento nos pede. Agir de acordo com aquela pessoa que está ali ao nosso redor. E muitas vezes a gente tem falas explosivas, comportamentos explosivos, falas raivosas. E tudo isso mexe com o quê? Com o nosso coração. Mexe com a nossa pressão arterial. Quantas pessoas não têm crises hipertensivas quando ficam nervosas? E às vezes só nesse momento. Algumas pessoas têm, sim, problemas de pressão e precisam até tratar. Mas outras só têm essa subida de pressão com o estresse. E imagine se a gente conseguisse
trabalhar essa fluidez dentro da gente. Trabalhar esse comportamento de forma que a gente possa se flexibilizar, de forma que a gente possa se dobrar os nossos joelhos, inclinar a nossa cabeça, de forma humilde, de forma sábia. Se a gente conseguisse fazer isso tudo, olhando para aquela situação, olhando para aquele ser que está ali ao nosso redor e entendendo que ele está vivendo a história dele, vivendo a vida dele da melhor maneira que ele consegue e se manifestando de forma a trazer isso tudo, a gente consegue não se abalar tanto, porque a gente desenvolve uma empatia. A gente consegue não se ofender. E daí a gente não precisa ter o trabalho de aprender a perdoar. Isso tudo é muito difícil. São ensinamentos que Jesus nos trouxe. Ensinamentos que tantos mestres têm nos trazido. Então, a água, ela nos ensina, ela nos mostra essa capacidade de flexibilidade, de transformação, de estar em vários estados, sendo ela mesma. E a gente também pode manter a nossa característica, individualidade e estar no ar, voando, no estado gasoso, estar fluindo e correndo nos rios, desembocando nos mares, no nosso estado líquido, e estar parado em estado de interiorização, não se movendo, observando, um estado sólido. E isso, ao mesmo tempo, no dia a dia, dependendo daquele ser que está à nossa frente, dependendo daquela situação, a gente pode escolher que estado a gente vai invocar para poder lidar melhor com aquela situação, sem perder a nossa individualidade, sem perder os nossos valores, as nossas crenças, sem deixar de ser a gente mesmo. Nem sempre a gente precisa falar, muito menos gritar. Existem situações que pedem que a gente fique no estado sólido, congelado, só ouvindo. Existem situações que a gente precisa interagir e fluir. Fluir no chão, como líquido, ou fluir no ar, como gasoso, como a água em estado gasoso. Então, e é muito interessante que a gente pode observar que muitas doenças articulares, muitas doenças na coluna, nos joelhos, elas acometem pessoas que têm muita dificuldade de se flexibilizar, de se dobrar, de se curvar diante das situações, diante das pessoas, e que às vezes têm muita dificuldade de perdoar também, de se perdoar, porque algumas pessoas se cobram tanto, ou de perdoar os outros.
Então, como a gente falou aqui, né, Jesus trouxe esse ensinamento de que se a gente não se ofende, a gente não precisa perdoar. Mas a gente está longe disso. Então, é automático a gente se ofender, a gente se alterar com as situações, a gente ferver. E isso faz com que a gente tenha reações intempestivas, reações agressivas, que vão atingir o outro, mas também vão atingir o planeta. E vão nos atingir em primeira instância. Então, o convite de hoje, pensando nesse elemento, água, que é tão importante, é que a gente aprenda, que a gente tente desenvolver essa qualidade da flexibilidade, a qualidade de mudar, de se permitir estados diferentes, de se permitir fluir. E isso vai nos deixar muito mais leves. Isso vai nos permitir aprender com as diversas situações. Vai nos poupar sofrimento também de outras pessoas, e vai nos fazer adoecer menos. Então, falando de novo das essências florais, a própria essência Rock Water do Dr. Bach, ela vai trabalhar essa flexibilidade. E tantos outros sistemas têm essências de águas desenvolvidas, co-criadas em várias fontes, mas além disso, nós temos que lembrar que a água é a carreadora do campo de consciência das nossas essências. É nela, numa dimensão de consciência que está além da sua própria dimensão de consciência, de autoconsciência. Cada água tem a seu campo de consciência. Numa dimensão diferente, ela vai conseguir carrear o campo de consciência que foi captado daquela essência cocriada. Através da intencionalidade do sintonizador, do co-criador, da sua amorosidade, associada a todos os seres que participaram daquele processo co-criativo, fazendo com que o campo de consciência daquela essência seja do reino vegetal, mineral, animal, elemental, cósmico, que ele seja transmitido para essa água, que tem esse poder de memória e de armazenar e de carregar esse campo de consciência numa dimensão diferente da sua dimensão de campo de consciência. Então, não dá para a gente falar de essências de campos de consciência ou de qualquer outro elemento sem antes falar do elemento água. Então, a nossa gratidão a esse elemento e um convite à nossa consciência que a gente preserve os rios, os mares, as nossas nascentes, porque a água poluída, ela tem também o seu campo de consciência em alguma dimensão também poluído. Então, fica aí o convite. E a gratidão
a esse elemento água. Eu agradeço muito, muito a Deus e a todos os seres que permitem a comunicação fluida. E essa comunicação é o grande objetivo desse nosso canal, Diálogos com a Terapia Floral. Então, eu deixo aqui um grande e florido beijo no coração de vocês. E até a próxima.